No interior seco do Piauí, entre morros de pedra avermelhada, existe um conjunto de pinturas rupestres capaz de derrubar tudo que os livros escolares ensinam sobre a chegada do ser humano às Américas. O lugar se chama Serra da Capivara e guarda mais de 800 sítios arqueológicos catalogados, a maior concentração de arte rupestre pré-histórica do planeta. Isso já seria motivo suficiente para a fama internacional. Mas o que realmente colocou esse lugar no centro de um dos debates mais duros da arqueologia mundial foi uma datação que parecia impossível, evidências sugerindo presença humana ali há dezenas de milhares de anos, muito antes do que qualquer teoria aceita sobre povoamento americano permitia imaginar. Se essas datas estivessem corretas, todo o modelo clássico de como e quando os primeiros humanos chegaram ao continente precisaria ser jogado fora. Não é exagero dizer que esse achado dividiu a comunidade científica internacional em dois lados que até hoje não chegaram a um acordo completo. E o motivo dessa disputa não é ciúme acadêmico nem teoria maluca. É uma questão técnica genuína sobre como diferenciar o que foi feito por mãos humanas do que a própria natureza criou sozinha. Imagine a cena. Pesquisadores brasileiros anunciando ao mundo que humanos viviam no interior do Nordeste brasileiro há dezenas de milhares de anos. Um número tão grande que soava quase absurdo até para especialistas experientes em datação arqueológica. A reação internacional foi imediata, e a disputa que se seguiu ainda não terminou completamente, mesmo décadas depois da primeira publicação científica sobre o assunto. E o mais interessante é que essa história não é sobre um pesquisador amador buscando fama fácil. É sobre décadas de trabalho de campo sério, publicações revisadas por especialistas internacionais e um confronto científico genuíno entre evidência brasileira e ceticismo estrangeiro, o tipo de disputa que só existe quando uma descoberta realmente ameaça mudar tudo que se considerava certo. E o mais curioso é que essa batalha científica continua ecoando até hoje em salas de aula. Documentários e livros de arqueologia ao redor do mundo, décadas depois da primeira publicação sobre o assunto ter sido divulgada. A pesquisa em Serra da Capivara começou na década de 1970, liderada pela arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon, que dedicou o restante da vida a escavar e documentar aquela região específica do sertão nordestino. Guidon fundou uma instituição de pesquisa própria dedicada ao sítio, hoje reconhecida internacionalmente, e conduziu escavações sistemáticas que resultaram no reconhecimento do parque pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, em 1991. A escala do que foi documentado impressiona qualquer visitante. Paredões de pedra cobertos por pinturas de figuras humanas, animais, cenas de caça e dança, produzidas ao longo de milhares de anos por diferentes gerações que ocuparam a mesma região. Muitas dessas pinturas retratam animais que hoje estão completamente extintos no continente americano, incluindo espécies de megafauna que desapareceram há milhares de anos, o que já ajuda a datar aproximadamente quando certas cenas foram pintadas, já que os artistas só poderiam ter retratado criaturas que ainda estavam vivas e presentes na paisagem ao seu redor durante aquele período específico. Entre as espécies retratadas estão preguiças gigantes, tigres dente de sabre e outros animais de grande porte que caminharam pela região sul-americana milhares de anos atrás, muito antes de qualquer registro escrito existir. Guidon também identificou padrões de comportamento humano registrados nas pinturas, incluindo cenas que parecem representar rituais coletivos, danças em grupo e até possíveis representações de partos, sugerindo uma vida social complexa muito além da simples sobrevivência do dia a dia. O Parque Nacional criado ao redor desses sítios cobre uma área enorme de caatinga preservada, com formações rochosas esculpidas naturalmente ao longo de milênios, criando abrigos naturais que protegeram essas pinturas da erosão direta do vento e da chuva por um tempo praticamente inimaginável para qualquer obra de arte feita por mãos humanas. O acesso a boa parte desses sítios exige caminhadas por trilhas específicas, protegidas por lei, com controle rígido de visitação, justamente para preservar tanto as pinturas quanto os vestígios arqueológicos ainda não completamente escavados espalhados por toda a extensão do Parque Nacional. O verdadeiro estopim da controvérsia veio de um sítio específico dentro do parque, chamado Pedra Furada. Ali, a equipe de Guidon encontrou o que interpretou como fragmentos de pedra lascada de forma intencional.
ferramentas primitivas produzidas por mãos humanas, além de vestígios de fogueiras antigas. Datações por radiocarbono aplicadas a esse material sugeriram idades impressionantes, em alguns casos ultrapassando 50 mil anos, um número que praticamente dobra a estimativa mais aceita até então sobre quando humanos chegaram às Américas. Publicar esse resultado em revistas científicas internacionais gerou reação imediata e intensa. Pesquisadores de peso, principalmente da América do Norte, questionaram publicamente a validade dessas datas, argumentando que aquilo que Guidon interpretava como ferramentas de pedra poderia, na verdade, ser resultado de processos geológicos completamente naturais. Pedras fraturadas por quedas de outras rochas ou por variação térmica extrema, sem qualquer intervenção humana envolvida. Esse tipo de objeto, que imita superficialmente uma ferramenta feita por humanos, mas tem origem puramente natural, recebe o nome técnico de geófato. E distinguir um geófato real de uma ferramenta genuína exige análise extremamente cuidadosa e, muitas vezes, gera discordância legítima até entre especialistas experientes. Guidon defendia que a repetição consistente de determinados ângulos de fratura nas peças encontradas em pedra furada não combinava com processos geológicos aleatórios. Argumento que exige análise microscópica extremamente detalhada para ser confirmado ou refutado com segurança. Já pesquisadores céticos apontavam que a própria região da Serra da Capivara, cercada por formações rochosas instáveis, criava condições naturais perfeitas para produzir esse tipo de fratura repetida, sem qualquer intervenção humana envolvida no processo. Essa discussão técnica específica sobre o que exatamente distingue uma pedra lascada por humanos de uma pedra fraturada por acidente geológico virou praticamente uma subárea de estudo dentro da arqueologia mundial, com pesquisadores desenvolvendo protocolos cada vez mais rigorosos justamente por causa da polêmica gerada em torno de pedra furada. A questão das fogueiras antigas seguiu caminho parecido. Críticos argumentaram que incêndios naturais, comuns na vegetação seca do sertão nordestino, poderiam ter gerado o carvão datado pela equipe brasileira sem qualquer relação com fogo controlado por seres humanos. Se essa crítica estiver correta, as datas extremamente antigas atribuídas à ocupação humana do sítio perdem sustentação, porque estariam datando apenas incêndios naturais da vegetação, não atividade humana real. Guidon e sua equipe rebateram ponto a ponto, apresentando análises detalhadas da forma como os supostos artefatos de pedra foram lascados, argumentando que os padrões de fratura eram consistentes demais e repetidos demais entre diferentes peças para serem resultado de acaso geológico puro. O debate se estendeu por décadas, com expedições internacionais visitando o sítio, replicando análises e publicando conclusões divergentes, num dos exemplos mais claros de como a ciência funciona quando confrontada com uma descoberta que ameaça derrubar consenso estabelecido havia muito tempo. Equipes internacionais viajaram até o Piauí especificamente para revisar o material coletado por Guidon, algumas concluindo que parte da evidência realmente parecia consistente com a atividade humana, outras mantendo o ceticismo firme sobre as datas mais extremas propostas. Esse tipo de revisão cruzada, mesmo gerando conclusões divergentes, fortalece a ciência a longo prazo, porque obriga cada lado a refinar seus métodos e apresentar evidência cada vez mais sólida antes de qualquer conclusão ser aceita amplamente. Documentários internacionais e programas de televisão científica chegaram a acompanhar de perto essas expedições de verificação, transformando Serra da Capivara em um dos poucos sítios arqueológicos brasileiros com visibilidade global suficiente para atrair equipes de pesquisa de universidades renomadas em diferentes continentes, todas interessadas em resolver esse quebra-cabeça específico. Algumas dessas equipes trouxeram equipamentos de datação mais modernos do que os disponíveis originalmente na década de 1980, permitindo reanálises com margem de erro muito menor, embora mesmo essas tecnologias mais recentes ainda não tenham sido suficientes para encerrar completamente a discórdia entre os dois lados do debate internacional. Enquanto essa disputa específica seguia sem solução definitiva, outras descobertas ao redor do continente americano começaram a fortalecer a possibilidade de um povoamento muito mais antigo do que o modelo clássico de travessia pelo Estreito de Bering permitia. O sítio de Monte Verde, no Chile,
apresentou evidências bem aceitas de ocupação humana datada em torno de 14 mil anos, já superior ao limite tradicional. Mais recentemente, pegadas humanas fossilizadas encontradas no Novo México, nos Estados Unidos, foram datadas entre 21 mil e 23 mil anos, usando métodos independentes de análise que reforçaram significativamente a confiança da comunidade científica nesse resultado específico. Esses achados, mesmo sem confirmar diretamente as datas mais extremas propostas para a Pedra Furada, mudaram o clima geral dentro da arqueologia americana, tornando pesquisadores mais abertos à possibilidade de ocupação humana bem anterior aos 15 mil anos antes considerados limite absoluto, o que trouxe certo alívio científico para as hipóteses defendidas por Guidon ao longo de toda a sua carreira. Vale lembrar que por décadas o modelo Clovis, batizado a partir de um sítio arqueológico no Novo México, era tratado quase como dogma inquestionável na arqueologia americana, estabelecendo que nenhuma evidência de ocupação humana anterior a 13 mil anos poderia ser levada a sério sem prova extraordinária. Esse modelo foi gradualmente enfraquecido justamente por descobertas como Monte Verde e as pegadas de White Sands, abrindo espaço para reconsiderar hipóteses antes descartadas de imediato, incluindo boa parte do trabalho conduzido em Serra da Capivara. É importante entender que ciência não muda de ideia da noite para o dia. Cada nova peça de evidência precisa ser testada, replicada e confirmada por grupos independentes, antes de qualquer modelo antigo ser oficialmente abandonado, um processo lento que pode levar gerações inteiras de pesquisadores até chegar numa conclusão amplamente aceita pela comunidade científica internacional. Isso explica por que, mesmo com tanta evidência acumulada ao longo de mais de 40 anos de pesquisa contínua, Serra da Capivara ainda aparece descrita como controversa na maioria dos artigos acadêmicos, um rótulo que provavelmente só vai desaparecer quando surgir evidência praticamente incontestável, capaz de convencer até os críticos mais resistentes à hipótese original. Enquanto isso não acontece, o mais honesto é tratar Serra da Capivara como aquilo que ela realmente é, uma das descobertas mais instigantes e ainda inconclusivas da arqueologia mundial. Não uma verdade absoluta nem uma fraude descartável, mas um capítulo científico genuinamente em aberto. Ainda assim, é importante ser honesto sobre o estado atual desse debate. As datas mais moderadas sugeridas para a Serra da Capivara, girando em torno de 20 a 30 mil anos, hoje recebem bem mais aceitação dentro da comunidade científica internacional do que recebiam quando Guidon publicou seus primeiros resultados. Já as datas mais extremas, ultrapassando 50 mil anos, continuam sendo tratadas com forte ceticismo por boa parte dos especialistas, que consideram a evidência disponível insuficiente para sustentar uma conclusão tão radical, sem confirmação independente, através de outros sítios com metodologia equivalente. Esse tipo de cautela não é hostilidade gratuita contra a pesquisa brasileira. É exatamente o rigor que qualquer descoberta extraordinária precisa enfrentar antes de ser aceita como fato científico consolidado, já que reescrever completamente a cronologia de povoamento de um continente inteiro exige nível de evidência proporcional ao tamanho da afirmação sendo feita. Isso não torna a pesquisa brasileira menos importante. Pelo contrário, Serra da Capivara ajudou a abrir a porta para que toda essa discussão acontecesse, forçando a arqueologia mundial a reconsiderar certezas que pareciam definitivas. Mesmo pesquisadores que discordam das datas mais extremas reconhecem publicamente o valor do sítio como um dos registros mais ricos de arte rupestre pré-histórica já documentados em qualquer lugar do planeta, independentemente de qual data final acabe sendo aceita para a ocupação humana mais antiga da região. Vale lembrar também que essa disputa não diminui em nada o valor artístico e cultural das próprias pinturas. Mesmo que a data mais extrema jamais seja confirmada, o conjunto de imagens documentado em Serra da Capivara já garante ao Brasil um lugar permanente entre os territórios mais importantes do mundo para o estudo da arte pré-histórica humana. Museus construídos dentro do próprio Parque Nacional hoje expõem réplicas cuidadosas dessas pinturas junto a explicações detalhadas sobre a controvérsia científica, permitindo que visitantes comuns entendam tanto o valor artístico quanto o debate técnico por trás de cada peça exposta ali dentro. Esse tipo de transparência
mostrando ao público tanto a descoberta quanto a controvérsia científica associada a ela. É raro na maioria dos museus arqueológicos, que costumam apresentar apenas conclusões finais, sem revelar o processo de disputa e incerteza que normalmente acompanha qualquer descoberta científica de grande impacto. Nied Guidon faleceu em 2024, após mais de 40 anos dedicados à pesquisa naquela região do Piauí, sem viver o suficiente para ver seu trabalho alcançar consenso científico total sobre as datas mais antigas que defendeu. Ainda assim, seu legado é inegável mesmo entre os críticos mais duros de suas conclusões extremas. Foi ela quem colocou definitivamente o Brasil no centro do debate mundial sobre povoamento das Américas, quem construiu, praticamente do zero, uma estrutura de pesquisa científica de padrão internacional no interior de um dos estados mais pobres do país, e quem formou gerações de pesquisadores brasileiros especializados em arqueologia pré-histórica. Hoje, equipes continuam trabalhando em Serra da Capivara, aplicando tecnologias de datação mais precisas do que as disponíveis nos anos 1980, na tentativa de resolver de vez essa disputa que já atravessa mais de 4 décadas sem uma resposta definitiva aceita por todos os lados envolvidos. O Parque Nacional, criado ao redor do sítio, também se tornou motor de desenvolvimento local, atraindo turismo científico e cultural para uma das regiões mais pobres do Nordeste brasileiro, gerando empregos diretos e indiretos para comunidades vizinhas que antes tinham poucas alternativas econômicas disponíveis. Museus construídos no entorno do parque hoje recebem visitantes do mundo inteiro interessados em ver de perto tanto as pinturas rupestres quanto os artefatos que geraram essa disputa científica de décadas. Guidon costumava dizer, em entrevistas ao longo da carreira, que sua maior motivação nunca foi provar que estava certa contra os críticos internacionais, mas sim garantir que o sertão nordestino, região historicamente marginalizada dentro do próprio Brasil, recebesse o reconhecimento científico e cultural que sua história antiga realmente merecia. Essa motivação pessoal ajuda a explicar a resistência dela em abandonar suas conclusões diante das críticas internacionais. Para Guidon, defender as datas mais antigas de Serra da Capivara era também defender o valor histórico de uma região do Brasil sistematicamente ignorada pelo próprio país por décadas. Essa dimensão pessoal do trabalho de Guidon raramente aparece em resumos técnicos sobre a controvérsia científica, mas ajuda a explicar por que ela seguiu firme nas próprias conclusões, mesmo diante de críticas internacionais duras, ao longo de praticamente toda a sua carreira profissional dedicada exclusivamente a esse único sítio arqueológico brasileiro. Serra da Capivara prova que a arqueologia raramente entrega respostas simples e definitivas, principalmente quando a descoberta em questão ameaça reescrever a história inteira de como um continente foi povoado. Seja qual for a data final aceita pela ciência, uma coisa já está fora de dúvida. Aquele conjunto de pinturas no interior do Piauí representa um dos registros mais ricos e mais antigos da presença humana em toda a América do Sul. Testemunho direto de milhares de anos de vida, arte e sobrevivência num dos ambientes mais desafiadores do território brasileiro. Se esse episódio te fez pensar diferente sobre quando o Brasil realmente começou a ser habitado, deixa nos comentários se você acha que as datas mais antigas vão ser confirmadas algum dia e se inscreve para continuar essa investigação em vestígios perdidos. Independente de qual lado da disputa acabar vencendo em definitivo, uma coisa já mudou para sempre. Nenhum livro sério de arqueologia americana pode mais ignorar o que foi encontrado no interior do Piauí, e isso por si só já é uma vitória científica que nenhum crítico consegue negar. A verdadeira lição de Serra da Capivara talvez seja essa. Ciência de verdade não precisa de certeza absoluta para ter valor. Ela precisa de coragem para fazer a pergunta certa, mesmo sabendo que a resposta vai levar décadas ou talvez gerações inteiras para ser encontrada com segurança total. E enquanto essa resposta definitiva não chega, o Piauí segue guardando, silenciosamente entre suas pedras avermelhadas, uma das histórias mais fascinantes e mais disputadas de toda a arqueologia mundial, esperando a próxima geração de pesquisadores disposta a continuar essa investigação. E se um dia a data mais extrema for finalmente confirmada com evidência inquestionável, o Brasil vai passar a ocupar posição central na própria história de como o ser humano chegou às Américas, um lugar que até hoje
boa parte da arqueologia mundial ainda hesita em conceder oficialmente ao país. Até lá, cada visitante que caminha por aquelas trilhas de pedra avermelhada está, literalmente, pisando em cima de uma das perguntas mais antigas e mais disputadas que a ciência já tentou responder sobre a própria espécie humana neste continente.